precisamos falar sobre o seu ego. Mas antes, se você não é inscrito neste canal, convido a se inscrever e já deixar o seu like nesse vídeo para ajudar este vídeo a chegar em outras pessoas. O motivo dos desentendimentos, a falta de paz no mundo, a inimizade entre as pessoas é o orgulho e a vanglória. 1 Coríntios 4:6, Paulo exorta os cristãos em Corinto a não se orgulharem das pessoas em detrimento de outra. Até aqui nenhuma novidade. Entretanto, Paulo usa um termo específico nessa passagem para tratar sobre o ego humano. A palavra que ele emprega sobre o orgulho tem o sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do normal. Nos lembra como se fosse um movimento do nosso estômago. É-lhe bombardeado tanto ar que ele fica superinflado, prestes a explodir. E Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano: vazio, dolorido, atarefado e frágil. Em primeiro lugar, vazio. O exemplo nos dado nos mostra que há um vazio no centro do ego humano. O ego superinflado não tem nada no centro, é oco. O ego busca algo que nos dê senso de valor, de singularidade, de propósito, e nisso ele se apoia. E naturalmente nós somos lembrados que, ao tentarmos preencher este vazio com algo que originariamente pertence a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocarmos lá dentro ficará chacoalhando, pois o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano também é dolorido. O ego distendido e superinflado dói. Você já reparou que quando não há nenhum problema, não prestamos muita atenção em nosso corpo? Antes de iniciarmos musculação, academia, tá tudo bem. Passa uma semana, um mês de exercícios, o que é que nós começamos a prestar atenção? Até mesmo para sentar, nós sentimos os nossos músculos distendidos, doendo pra caramba, né? Isso acontece porque eles só não chamam atenção quando algo está errado. Já o ego quase sempre dói. O ego vive chamando atenção para si mesmo, todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que avaliemos a maneira que somos tratados, a nossa aparência. O ego não ficaria dolorido se não tivesse algo terrivelmente errado com ele. Assim, o ego é vazio, e porque se assemelha a um estômago dilatado, ele dói. Em terceiro lugar, o ego é atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado, sobretudo em duas tarefas: a comparação e a vanglória. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis descreve o orgulho como competitivo. A competitividade está no âmago do orgulho. Temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes, mais bonitos. E quando encontramos alguém mais do que tudo que foi citado, tudo que tínhamos perde a graça. Tínhamos apenas orgulho delas. Orgulho é o prazer de ter mais que os outros. Assim como o ego é vazio, dolorido e atarefado, ele também é frágil. Qualquer coisa superinflada corre o risco iminente de estourar, como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. Paulo mostra aos coríntios que o evangelho transformou o seu senso de valor próprio. Agora o seu ego funciona de um jeito totalmente diferente. Paulo não busca neles nem em nenhum tribunal humano o veredito para que ele se sinta que é alguém. A maioria das pessoas, dos aconselhadores, dos coachings, nos falariam que não deveríamos dar atenção e se importar com as opiniões alheias. Os padrões não deveriam nos influenciar. O importante é como você se enxerga. Porém, a abordagem de Paulo é totalmente diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos cristãos lá em Corinto ou pelo tribunal humano. Paulo vai muito além. Ele não julga nem a si próprio. Ele não busca a sua identidade com os cristãos em Corinto e não espera que eles deem o veredito que ele é alguém. Nós estabelecemos um padrão e nós mesmos nos condenamos. E dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. O ego de Paulo não está inflado, está saciado. Depois que conversamos com alguém que tem a humildade do evangelho, o que mais impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É simplesmente pensar menos em mim mesmo.
A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho em pensar em mim. Eu não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. É a liberdade que vem do autoesquecimento. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito e não inflado. Não me importo com a sua opinião, mas também não me importo com a minha. Esse é o segredo. Quem tem o ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e entende como uma oportunidade de mudança. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Meu trabalho não gira em torno de mim. Meu casamento não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Vou apreciar as coisas pelo que elas são. Nada mais. É não pensar em mim mesmo mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como menos que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Nós buscamos um veredito definitivo que define como somos preciosos. Isso significa que todos os dias estamos sob julgamento. Todos os dias nós nos colocamos sob um novo tribunal. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. Acabou porque o veredito definitivo já foi anunciado. Ele sabe que ninguém poderá justificá-lo e sabe que nem ele mesmo poderá se inocentar. Ele afirma que é o Senhor quem o julga. A opinião de Deus é a única que interessa. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes de desempenharmos as nossas ações? No cristianismo, é o veredito que leva ao desempenho, não é o desempenho que leva ao veredito. No cristianismo, assim que cremos, Deus imputa a nós as ações perfeitas de Jesus Cristo, como se seu desempenho fosse nosso e nos adota como filhos. Ou seja, Deus pode dizer exatamente o que disse ao seu Filho Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Como disse, o veredito já foi dado. Agora, as minhas ações se dão com base nesse veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo. As faço pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque de fato quero ajudá-las. Não para me sentir bem, não para preencher um vazio. O desempenho jamais alcança o veredito supremo. No cristianismo, todavia, o veredito nos garante um bom desempenho, porque Jesus Cristo foi julgado no nosso lugar. Jesus que esteve no tribunal, um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Um justo pelos injustos. Mas pode ser que a situação esteja diferente. Todos os dias você se vê arrastado de volta para um novo tribunal e sente que não vive como Paulo mostra. Temos que reviver o Evangelho a todo instante e nos perguntar por que estamos de volta ao tribunal. Ali não é mais o nosso lugar. O julgamento terminou. Da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco importa o que eu penso. O que importa é o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois tu és o meu filho amado, de quem me agrado. Viva com base nessa verdade. Você não pode sair desse vídeo sem ter se inscrito neste canal e compartilhado esse vídeo com alguém que precisa saber sobre essa mensagem importantíssima que Paulo nos deixa através da palavra de Cristo. Este será o nosso desafio até que ele venha.